Em 1907, Jesse Livermore estava do lado certo de um dos maiores colapsos da história de Wall Street. Mas o que pouca gente sabe é que antes de lucrar, ele quase foi destruído. Não porque errou a direção, mas porque os grandes pools do mercado varreram suas posições antes do movimento real começar. Ele ficou olhando o mercado desabar exatamente como havia previsto, de fora, sem posição. Foi essa humilhação específica que o obrigou a entender uma coisa que mudou tudo. Prever a direção não vale nada se você não sobrevive até ela acontecer. Você está repetindo essa situação toda semana. O mercado vem num movimento contrário, ativa o seu stop no ponto exato e reverte. Você olha o gráfico indo na direção que você havia operado, sem você. Isso acontece uma vez e parece azar. Acontece 3 vezes no mesmo mês e você começa a trocar o setup. Acontece todo mês e você começa a achar que o problema é você, que talvez não tenha nascido para isso. Não é azar, não é o setup e não é você, é estrutura. Existe um processo deliberado, com fases, com lógica, com timing, que os operadores institucionais usam para identificar onde o varejo está protegido e limpar esses níveis antes de executar a direção real. Não é teoria conspiratória. É o funcionamento básico de um mercado onde quem tem mais informação e mais capital usa isso de forma sistemática. Seu stop não foi ativado pelo mercado. Foi ativado por quem sabia exatamente onde você estava. Neste vídeo, você vai ver o mapa completo dessa armadilha. Como ela é construída, em que momento do pregão ela aparece no mini-índice e o que Livermore aprendeu sobre sobreviver ao ambiente dos grandes pools. Você vai sair daqui sabendo onde não colocar o stop. Que isso sozinho já muda o resultado do mês. Eram 10h15 da manhã. O mini-índice tinha aberto em alta, testado a máxima da semana anterior e começado a perder força. Você observou tudo isso. Viu o volume secando, viu as barras ficando menores, viu o mercado hesitando exatamente onde deveria hesitar. Você entrou vendido, stop acima da máxima. Certinho como manda o figurino, 100 pontos acima do seu entrada, num nível que parecia óbvio. Proteção clara, risco calculado, operação limpa. 2 minutos depois, o mercado subiu 100 pontos e te estopou. Você ficou olhando. Porque logo em seguida, e quando digo logo, digo questão de 3, 4 candles, o índice virou e despencou 400 pontos na direção que você havia operado. Você estava certo. A leitura estava certa. O mercado fez exatamente o que você esperava, só que sem você dentro. Isso já aconteceu com você. Provavelmente mais de uma vez neste mês. A reação natural é revisar o setup. Talvez o stop estivesse apertado demais. Talvez a entrada fosse um pouco antes. Talvez fosse esperar mais confirmação. Você passa a tarde ajustando, testando, procurando o erro técnico, porque tecnicamente alguma coisa tem que estar errada, certo? O mercado não pode simplesmente saber onde você estava. Só que pode, e sabe. Não da forma paranoica que alguns pregam por aí, como se houvesse um operador sentado numa sala escura com o seu nome na tela. Não é assim que funciona. É mais frio, mais sistemático e mais difícil de aceitar do que isso. Existe uma estrutura de movimentação que os grandes players usam antes de executar qualquer movimento relevante, e essa estrutura passa, obrigatoriamente, pelos níveis onde o varejo está protegido. Pelo seu stop. Pelo stop do vizinho. Pelo stop de todo mundo que aprendeu a colocar proteção no mesmo lugar, da mesma forma, pelos mesmos motivos. Jesse Livermore descobriu isso da pior maneira possível em 1907. Ele havia mapeado o colapso que estava por vir, posicionado para lucrar com a queda, e foi estopado antes do movimento real começar. Os pools de Wall Street, os grandes operadores da época, que agiam de forma coordenada para mover preços, varreram as posições do varejo antes de executar a direção. Livermore ficou de fora. Assistiu ao mercado fazer exatamente o que havia previsto, sem ter um centavo posicionado. Mas Livermore não foi trocar o setup. Ele foi entender o mecanismo. E foi essa decisão, estudar a estrutura em vez de ajustar o indicador, que separou o que ele se tornou
do que a maioria dos traders da época continuou sendo. O problema não é onde você coloca o stop, é que você coloca no mesmo lugar que todos os outros. E isso, num mercado movido por fluxo institucional, não é apenas um erro, é uma oferta. Você está sinalizando, de forma involuntária e precisa, onde a sua posição está protegida. E quem tem capital suficiente para mover o preço até lá, vai usar essa informação. Isso tem nome no mercado profissional: Stop Hunt, caçada de liquidez. Alguns chamam de sweep. O nome varia, o mecanismo é sempre o mesmo. Os grandes operadores, fundos, mesas proprietárias, algoritmos institucionais, precisam de liquidez para executar posições relevantes. Você não consegue comprar 10.000 contratos de mini índice no mercado sem mover o preço contra você, a não ser que haja vendedores suficientes do outro lado. E onde ficam os vendedores involuntários? Nos stops de quem está comprado. Onde ficam os compradores involuntários? Nos stops de quem está vendido. Então, o movimento de caçada não é aleatório, é funcional. O mercado sobe até onde os stops dos vendidos estão concentrados, ativa essas ordens, que viram ordens de compra automáticas, alimentando o lado comprador, e depois reverte. Ou desce até onde os stops dos comprados estão, ativa as vendas automáticas e sobe. Em ambos os casos, o institucional executou a posição dele com liquidez fornecida por você, que achava que estava se protegendo. O trader de varejo, sem perceber, está financiando a entrada do institucional toda vez que coloca o stop no lugar óbvio. E qual é o lugar óbvio? É o que te ensinaram. Abaixo do suporte, acima da resistência, abaixo da mínima do candle anterior, acima da máxima do candle anterior. Esses níveis não são errados como referência de análise, são errados como localização de stop, porque todo mundo que estudou o mesmo material que você está colocando, proteção nos mesmos pontos. Livermore identificou isso nos pools de Wall Street dos anos 1920. Os pools eram grupos de grandes investidores que agiam de forma coordenada, compravam ações em conjunto para criar movimento artificial, atraíam o varejo para dentro da operação, e depois vendiam tudo quando havia liquidez suficiente para absorver a posição. O varejo entrava no topo, os pools saíam, o preço despencava. Era brutal, era sistemático e funcionava porque o varejo não entendia o mecanismo. Entendia o movimento, via o preço subindo, mas não entendia por que estava subindo, nem o que estava prestes a acontecer. O mini índice no mercado atual não tem pools do século passado. Tem algo mais sofisticado, algoritmos programados para mapear concentrações de liquidez em tempo real e executar movimentos que as acessam antes de qualquer direção relevante. A sofisticação mudou, a lógica é a mesma. E enquanto você continuar colocando o stop onde te ensinaram, vai continuar financiando a entrada de quem te ensinou errado. Pensa num cassino por um segundo, não no jogo em si, na estrutura. O cassino não precisa ganhar todas as mãos. Precisa que as probabilidades estejam levemente a seu favor em volume suficiente de apostas. Com isso, o resultado ao longo do tempo é matematicamente inevitável. O jogador pode ganhar numa noite, em 2, em 10. Mas se continuar jogando nas mesmas condições, o cassino vai recuperar tudo. O mercado institucional funciona parecido, mas com uma vantagem que o cassino não tem. Ele pode ver parcialmente as suas cartas, não todas, mas uma parte importante, onde você está protegido. Porque os stops concentrados em determinados níveis criam pressão de liquidez que aparece no fluxo de ordens. Os algoritmos leem isso. Não é magia, não é insider information ilegal. É leitura de dados que estão disponíveis para quem tem a tecnologia e o capital para processá-los em tempo real. Então, quando o mercado faz aquele movimento estranho, sobe 100 pontos rapidamente sem notícia, sem volume consistente, sem motivo aparente, frequentemente não é movimento direcional. É varredura. É o preço sendo empurrado até uma região de liquidez, coletando os stops e voltando. No mini índice, isso tem horários e contextos preferidos. A abertura é o momento mais fértil para esse tipo de movimento. Entre 9h30 e 10 da manhã, o mercado ainda está calibrando.
A volatilidade é alta, os stops do overnight estão expostos e qualquer empurrão de capital relevante consegue varrer uma região de liquidez antes que o pregão encontre direção. Outro momento clássico é logo após o almoço, quando o volume cai e mover o preço custa menos. Uma terceira janela frequente é nos 30 minutos antes do fechamento, quando posições do dia estão sendo ajustadas. Livermore tinha uma frase que cabe aqui melhor do que qualquer explicação técnica. Ele dizia que o mercado é um lugar onde a maioria das pessoas está certa sobre o que vai acontecer e errada sobre quando. E ser certo sobre o que, mas errado sobre o quando, no mercado, tem o mesmo resultado financeiro que estar completamente errado. Você perde dinheiro. A caçada de stop é exatamente isso aplicado de forma estrutural. Você está certo sobre a direção. Só que entre a sua entrada e a direção real, existe uma armadilha com o seu nome e com o nome de todos que colocaram o stop no mesmo lugar que você. O que parece proteção é isca, e o mercado coleta essa isca antes de ir para onde você estava esperando que fosse. 4 mudanças, concretas, aplicáveis, sem precisar de um novo setup ou de um novo indicador. 1. Pare de colocar o stop no nível, coloque além dele. Suporte em 127.500 pontos. Todo mundo que está comprado e aprendeu análise técnica vai colocar o stop abaixo desse nível. Digamos 127, 450. O mercado sabe disso. Vai até lá, coleta, volta. A correção não é complicada. Você coloca o stop além da região de liquidez, não no bordo dela. Se o suporte está em 127.500 e você sabe que os stops óbvios estão entre 127, 450 e 127. 400, o seu stop vai para 127. 350. Você está abrindo mão de 50 pontos a mais de risco, mas está saindo do mapa da varredura. Se o mercado chegar em 127, 350, a história é outra. Não é mais caçada de stop, é rompimento real e você quer estar fora mesmo. Livermore fazia isso intuitivamente. Ele nunca colocava proteção onde o movimento custava pouco para chegar. Ele queria que o mercado precisasse se esforçar de verdade para tirá-lo da operação. 2. Leia o contexto antes de assumir que é direção. Movimento rápido, sem volume proporcional, que vai até um nível óbvio e para. Isso não é sinal de entrada na direção do movimento. É sinal de varredura em andamento. A diferença entre um rompimento real e uma caçada de stop está no volume e na continuidade. Rompimento real tem volume crescente e continuidade após o nível. Varredura tem volume pontual no spike e recuo imediato. Quando você vê esse padrão, a resposta certa não é entrar na direção do spike, é esperar. Frequentemente o trade real aparece na reversão, depois que a liquidez foi coletada. 3. Nunca posicione o stop em número redondo. Isso é simples e pouca gente aplica. Stops em 127, 000, 126, 500, 128. 00. Números redondos são os mais visados porque são os mais previsíveis. O cérebro humano naturalmente ancora em números limpos. Os algoritmos sabem disso e mapeiam esses níveis com precisão. Desloque sempre. Se o nível técnico está em 127, 000, o seu stop vai para 126, 930 ou 127, 0,80, dependendo da direção da sua posição. Pequeno ajuste, impacto relevante na probabilidade de ser varrido sem motivo. 4. Identifique a fase do mercado antes de entrar. Livermore dizia que havia momentos para operar e momentos para observar. Ele não tentava ganhar dinheiro em todas as condições. Sabia que alguns ambientes eram desfavoráveis para o tipo de operação que ele fazia e ficava fora. No contexto da caçada de stop, o ambiente desfavorável tem cara definida. Volatilidade alta sem direção clara, mercado oscilando entre dois níveis sem rompimento consistente, abertura de sessão ainda sem definição. Nesses momentos, o risco de varredura é máximo e o risco da sua operação é sistematicamente maior do que parece. Esperar não é fraqueza. É o que Livermore chamava de paciência lucrativa, a habilidade de não fazer nada até que as condições justifiquem o risco. Essas 4 mudanças não eliminam a caçada de stop do mercado. Nada elimina. Mas elas tiram você do grupo mais previsível.
e ser menos previsível no mercado já é vantagem real. Livermore saiu daquele episódio de 1907 diferente, não porque aprendeu um setup novo, porque parou de se perguntar o que o mercado ia fazer e começou a se perguntar o que os grandes players precisavam fazer antes de o mercado ir para onde ele havia previsto. Essa mudança de perspectiva, do movimento para a estrutura por trás do movimento, foi o que separou a fase amadora da fase profissional da carreira dele. Você viu neste vídeo que a caçada de stop não é azar, não é o mercado te perseguindo, não é sinal de que você precisa trocar de método. É uma etapa do processo, uma etapa que você pode aprender a identificar, a contornar e, em alguns casos, a usar a seu favor. O mercado que varra a liquidez e reverte entrega um trade na reversão que frequentemente é melhor do que qualquer entrada antes da varredura. Agora você tem o mapa. O que você faz com ele é o que vai definir se o próximo mês vai ser diferente dos anteriores. Você pode fechar este vídeo, reconhecer que faz sentido e na próxima operação colocar o stop no mesmo lugar de sempre. Porque na hora, o nível parece óbvio, a lógica técnica grita que é ali e mudar o hábito sob pressão é difícil. Isso é humano, mas é caro. Ou você aplica uma coisa, só uma, hoje. Desloca o stop para além do nível óbvio. Evita o número redondo. Espera a varredura terminar antes de entrar. Uma mudança, uma operação, um resultado diferente. E o cérebro começa a construir uma referência nova. Livermore não virou quem virou num dia. Virou porque cada vez que o mercado o ensinou algo, ele incorporou. E não voltou ao hábito anterior. Se você quer construir essa mentalidade com base em quem realmente viveu o mercado na carne e pagou um preço alto por cada lição, eu deixei na descrição a lista de livros que formaram a base da minha operação e da filosofia de Livermore. Te vejo no próximo vídeo.